Daisy Brown, um ARG bem antigo que surgiu em uma época em que esse conceito era uma novidade, pelo menos no Brasil. Já tem um tempo que eu queria trazer um ARG aqui no canal, e como na última votação na aba comunidade vocês votaram em massa nesse tipo de vídeo, nada mais justo que esse vídeo seja sobre. E por mais que a minha escolha tenha sido de um projeto antigo, alguns temas dessa série envelheceram muito bem, e as teorias que dão pra criar em cima disso são muitas. Então a gente vai analisar, ou tentar analisar, a história de Daisy Brown agora. Okay. This seems like a good place to sit. Para entender melhor tudo o que tá acontecendo, a gente tem que primeiro visitar o perfil da Daisy no Twitter. No começo, ela publicava coisas simples, como sua idade, o que ela gostava e sobre se sentir sozinha. Só que a maneira que ela interagia nas suas publicações era como se a internet fosse uma novidade para ela, e estamos falando de 2017, o que é meio estranho. Enfim, até aqui tudo normal, apenas uma jovem de 19 anos conhecendo a internet. Mas as coisas começam a ficar estranhas quando ela começa a dar informações sobre sua vida. O motivo dela estar na internet só agora é porque o pai dela sumiu, e tudo que sabemos sobre ele nesse ponto da história é que ele era um cientista. Mais pra frente eu abordo mais sobre isso. O que realmente importa agora é que ele deixou algo pra trás: o Alan. E a Daisy mencionava tanto sobre o Alan no Twitter que o povo na época pediu mais informações sobre esse tal Alan. E a Daisy respondeu com isso daqui. E o primeiro vídeo do canal dela é justamente uma apresentação dela e do Alan. Hi guys, it's Daisy Brown. I'm gonna show you guys how I feed Alan. Durante o diálogo, a forma que a Daisy age com essa criatura é calma e plena, levando a gente a entender que ela não o vê como uma ameaça, mas sim como alguém próximo. Ela conta pra gente como funciona a alimentação dele, que basicamente as únicas coisas que o Alan processa são água e açúcar. Ele é completamente cego e, mano, tira o dedo daí, que agonia. Depois de ver isso, somos levados pro segundo vídeo, e nele, como o nome já diz, a Daisy tá em um zoológico. Mas tem algo curioso nesse vídeo. Ela fica em silêncio o tempo todo, mas ativando as legendas, frases entre parênteses são mostradas. E isso aqui vai ser importante daqui pra frente, pois elas indicam os sentimentos que a Daisy está sentindo naquele momento. O silêncio da solidão, o silêncio da saudade, o silêncio do desejo e da contemplação. Tudo isso enquanto ela vê dois macacos se abraçando, e o vídeo termina assim. Quando eu tava vendo esse vídeo aqui, eu pensei que ele seria realmente só um vídeo sobre a Daisy respondendo perguntas sobre o Alan. Ele foi postado em 30 de julho de 2017, e nele, a Daisy fala mais sobre a alimentação do Alan, e também cita que nunca suspeitou que monstros não fossem comuns. Se isso é comum pra ela, imagino que não é. Porém, no meio do vídeo, ela muda de assunto e fala mais sobre seu pai, mas ao notar o movimento das suas pernas, a gente pode ver que ela tá nitidamente desconfortável fazendo isso. So anyway, I just thought I'd answer some questions because, well, not some questions, but more one question in particular. A lot of people have been really curious about my dad, and so I thought, like, okay, I'll talk about my dad a little bit. No vídeo anterior, mencionei que o pai da Daisy era um cientista, mas também que ele tinha sumido. Bom, nesse vídeo, ela diz que antes de sumir, seu pai era um pouco mais presente, porém era extremamente focado em seu trabalho. Ela não sabia exatamente o que ele fazia no laboratório, mas sabe que foi lá que ele criou o Alan. E como agora ela tá sozinha com a criatura e espera que seu pai um dia volte, um dia, ela decidiu buscar por mais informações sobre o Alan. Mas você deve estar se perguntando, tá, ela já falou de tudo, mas e o porão? Bom, de acordo com o pai dela, ele tá trancado. E o motivo? Um mofo escuro que faz muito mal à saúde tá lá embaixo. Com certeza tem alguma coisa lá dentro, e eu não sei vocês, mas eu tô curioso pra descobrir o que é. Essa série é bastante envolvente, e esconde coisas que estão literalmente escancaradas na nossa cara. A gente começou com um perfil no Twitter, depois a gente foi pra vídeos sobre o Alan, que é um monstro, e aqui estamos, falando sobre plantas. E lembra que eu falei sobre coisas escondidas? O vídeo começa com a Daisy mostrando um vaso de plantas com um espaço vazio, e pergunta pra gente que tá assistindo o que ela pode colocar ali pra preencher. Só que claramente ela não tá falando sobre plantas, é tudo uma metáfora usada pra referenciar o vazio que ela sente, pois depois do sumiço do seu pai, ela ficou sozinha, mas precisava cuidar do Alan, pois achava que esse era o seu objetivo. Outra coisa muito interessante para se observar é que Daisy significa margarida em português, e a foto do perfil do canal dela é uma rosa. E adivinha onde mais tem planta? Sim, no Twitter, que é um girassol. Então por algum motivo, a presença de plantas não está presente aqui à toa, e vocês vão entender isso daqui mais pra frente. Meus amigos, é a partir daqui que as coisas começam a ficar estranhas.
A gente sabe que até que quem assume tudo é a Daisy. Acompanhamos tudo sobre seu cotidiano, inclusive seus pensamentos. Mas algo parece errado dessa vez. Enquanto se maquia, ela conversa com a gente, só que alguns textos estranhos aparecem nas legendas. Mas esses pensamentos não são dela, mas sim da única coisa que está presente ali, o Alan. E ao julgar o que ele pensa, definitivamente essa coisa não é do bem. Sugar water, the kind that he drinks now. I haven't given him his regular pills in a while, and so we're gonna try this out. E pra piorar, nos próximos vídeos, ela mostra pra gente que ele tá crescendo. Right now, Alan is asleep. I just wanted to take this chance to show you guys. I was putting on Twitter that I've noticed little blue bumps on him. See, I don't want to wake him up. Here they are. Let's see if I can get this camera to focus. Oh my gosh. Oh. E depois de tudo isso, o vídeo termina, e no próximo, começa como se nada tivesse acontecido. No vídeo seguinte, a Daisy nos dá mais informações sobre como era o seu pai, e nos mostra uma caixinha de perguntas. Perguntas essas que ela fazia pra ele, mas só algumas perguntas mesmo, pois quando ele não achava uma apropriada, ele simplesmente queimava o papel, dando a entender que na verdade ele não era tão bom quanto ela diz, e sim que ele estava mantendo ela em cativeiro e privando do mundo de fora. Só que uma parada ainda mais pesada acontece. E uma daquelas legendas que aparecem, que não são falas agora, mas sim algum acontecimento do passado, um diálogo é mostrado, e nele o pai da Daisy começa a ameaçar de puxar o cabelo dela. E curiosamente, é isso que acontece no vídeo seguinte. Só que dessa vez não é uma ameaça, e quem fez isso foi ele. Sim, o Alan. Hi guys, is Daisy Brown here? Alan pulled my hair out. De alguma forma, essa coisa tá agindo até que parecido com o pai dela. E não só isso, ele tá crescendo e ficando cada vez mais agressivo. Mas bizarramente, a Daisy se recusa a acreditar que ele é uma ameaça. E se ele conseguiu fazer isso nessa forma, eu não quero nem pensar o que ele pode fazer quando ficar maior. Os vídeos seguintes desse, nos diálogos, descobrimos que o nome da mãe da Daisy era Rosie, e que o pai dela sentia muita falta dela. E depois da sua provável morte, ele nunca mais quis tocar no assunto com a Daisy, nem mesmo pelas caixinhas de perguntas. E conforme vamos entendendo isso, o Alan vai crescendo progressivamente, sendo capaz até de desenhar. You wanna draw? You wanna write? Mas chegando no vídeo Não Consigo Dormir à Noite, nessa altura do campeonato, o Twitter da Daisy estava bem famoso, e uma galera estava acompanhando isso. E sabendo disso, a Daisy comenta sobre não estar mais conseguindo dormir, e é perguntada se isso era por influência do Alan. E como vimos, ela parece em negação e se recusa fortemente a acreditar nisso, ou pelo menos até agora. Sim, além de se movimentar agora, ele parece incrivelmente estar mais inteligente, pois além de saber o que é uma câmera, ele fez tudo isso sem que a Daisy descobrisse. E lembram que ele também não falava? Alan? It's me. You can talk? I can't now. Are you happy? You moved over here all by yourself? Answer. Are you happy? Yes. Apesar de estar tudo fora de controle agora, uma coisa boa acontece no meio desse caos. A Daisy encontra uma fita deixada pelo seu pai antes dele ter partido, e finalmente descobrimos que ele estava bem antes de partir. Só que ele literalmente estava indo comprar cigarro. E parece que as coisas melhoraram a partir daqui. Ela adota um gatinho e parece que esse turbilhão de coisas finalmente terminaram, certo? O Alan expulsa ela de casa como uma forma de castigo. E se isso já não fosse ruim o bastante, ele devora o gato como se não fosse nada. E a Daisy se culpa muito por isso, e agora ela assumidamente odeia o Alan. E o relacionamento dos dois fica cada vez pior depois disso. This is a stupid idea. Where's Dad, Daisy? Video's over. Video's Where's over. Dad, Daisy? Why are you like this? Where's Dad, Daisy? Stop. Where's Dad? Shut up! Shut up! Where's Dad, Daisy? Shut up, Where's Ellen! Dad, Daisy? Dad's gone and he's never coming back! You stupid fucking... Conforme as brigas vão se intensificando e a toxicidade do Alan chega a níveis extremos, percebe-se que é como se ele tivesse aprendido tudo isso observando o pai da Daisy, só que piorado ainda mais.
E é agora que as coisas ficam ainda mais assustadoras. Então, recomendo que você se prepare bem pra isso que tá vindo, porque é bem desconfortável de assistir. I'm filming you, Alan! I'm gonna let everyone know how horrible you are! Alan, put me down! Alan, put me down! A Daisy é jogada no porão, e depois de chorar por um tempo, ela percebe que seu pai havia mentido sobre o porão estar com um mofo escuro, e tava na verdade tudo aparentemente normal ali embaixo. Só que ao explorar o porão, Is that you? What? Oh, I'm so sorry. I didn't mean to startle you. Why is this happening? I'm really so sorry. I've just been ela conhece o pai da Daisy, e não só isso, ela também explica tudo pra gente. Seu nome é Litop, que também é um tipo de planta, mas não só isso. Ela diz ser também um experimento do pai da Daisy, e explica a motivação dele criando essas coisas, ou acidentalmente criando elas. Pois seu objetivo, na verdade, era trazer a mãe da Daisy de volta à vida, combinando o DNA dela com o de algumas plantas. Só que vocês já sabem que isso não deu muito certo e acabou dando origem a Litop. Mas como a inteligência dessas coisas é absurda, a Litop passou um tempo ajudando o pai da Daisy a estudar a possibilidade de reanimar a Rose. Mas acabou percebendo que era muito perigoso fazer isso e que provavelmente criaria seres perigosos, como o Alan, e ameaçou revelar pra todo mundo se o pai da Daisy continuasse com aquilo. E como completo que ele removeu as pernas dela. Que ódio desse cara. Percebendo que Litop era completamente o oposto do Alan, a Daisy pega ela e sai do porão. E eu deixo vocês com esse final incrível e bizarro. Don't go up there. Oh, Miss Brown, you dropped your camera. Oh, you must be the little one. From all that time ago, you've grown so much. Did you find the notes, Daisy? What do you need that for? Are you going somewhere? Alan, get out of my way. You think I'm gonna let my favorite little dyke just walk out on me like that? I'm not scared of you. Just like you're not scared of cars, right? Oh, the gang's all here. Your father hated that three-eyed thing. You know that, right? Said she was a waste of parts. No wonder you like her so much. Let me go! Dad would have hated you for this. I'm not Dad! Look who gruesome. Daisy, no! E finalmente, depois de todo esse inferno com o Alan, a Daisy agora é uma pessoa livre pra viver sua vida. E assim que esse ARG termina. Daisy Brown é ou se não for o primeiro ARG que eu vi na minha vida. E foi justamente na mesma época que eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo. Essa série tem uma história muito bem amarrada e imersiva, mas que também tem muitas referências a situações que acontecem na vida de algumas pessoas, como o próprio relacionamento abusivo que a Daisy tinha não só com o Alan, mas também com seu pai. E muitas outras coisas que eu prefiro de verdade que vocês comentem as suas opiniões aí nos comentários. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Deu muito trabalho, então se puder, se inscreva aí e deixa um like. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo. Tchau.